Inteligência emocional. Agradecimento aos nossos parceiros. Loja Silva que me veste está com muitas novidades, peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Casa das Joias, uma loja completa de requinte e bom gosto em um ambiente moderno e aconchegante. Ourivesaria, ótica, joias, semijoias, óculos de grau e solares, receituário de óculos, relógios, tudo ao seu dispor. Confira as nossas novidades. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Saúde Livre Vacinas, a maior rede de clínicas de vacinas do Brasil. As vacinas dos seus filhos e de toda a sua família estão em dia? E você já fez a sua vacina contra a gripe? É muito importante ser imunizado. E atenção, empresário, temos condições únicas para proteger os seus colaboradores. Faça sua reserva pelo WhatsApp 45998531212. Saúde Livre Vacinas, cuidando de você e de quem você ama. Jussara Hanauer, Estética, Saúde e Beleza. Os mais avançados tratamentos faciais e corporais, manchas de pele, botox, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, microagulhamento, tratamentos para microvasos, intradermoterapia, criolipólise e muito mais. Agende sua avaliação 45 99985 2266. Lorita Atelier, que hoje traz uma dica super especial. Confira! Olá, a dica de hoje é sobre a persiana motorizada. O que é uma persiana motorizada? É uma persiana rolô, que ela vem com um tubo, e dentro desse tubo vem um motor, aonde não aparece nada, não aparece fio, não aparece motor, nada. Simplesmente fica tudo escondido para não tirar o design da sua persiana. Você comanda ou com o controle remoto, ou com o celular, ou com a Alexa, aonde você, com o teu sistema de voz, você consegue controlar ela. Lorita, como você escolheu? Cercar, 50 anos de história merecem uma comemoração especial. Compre no Super Cercar ou na loja acima de R$50 e concorra a mais de R$135 mil em prêmios, incluindo um carro 0 km. Faça suas compras, aproveite a nova infraestrutura e as ótimas promoções. Olá, o assunto de hoje do programa Paz é inteligência emocional, um assunto muito comentado em nossos dias, não é mesmo? Em várias rodas de conversas, em vários locais, falamos sobre inteligência emocional. E para falar aqui a respeito desse assunto, estamos recebendo o diretor do Colégio Luterano Rui Barbosa, Cleudimar Wolff. Cleudimar, seja muito bem-vindo ao nosso programa Paz. Olá, Kelly, é uma grata satisfação estar aqui, podendo conversar ainda aqui por breve momento sobre um tema tão relevante a toda a sociedade, não a nossa sociedade rondonense, mas o mundo como um todo, né? Inteligência emocional. Obrigado pelo convite. Obrigada, a satisfação é nossa. Cleudimar, falando a respeito desse assunto, na escola vocês têm um projeto específico, né? Sim, não um projeto, um programa. Um projeto ele de curta duração. No programa da Escola da Inteligência, eu até trouxe um livro, já vou me antecipar e entregar aqui para você um presente, tá, Kelly? Muito obrigada. Falando especificamente sobre a inteligência emocional. Obrigada. É de autoria do Dr. Augusto Cury, que é o idealizador do programa da Escola da Inteligência.
ele tem por objetivo, desde as crianças com 4 anos de idade até os 17, a terceira série de ensino médio, ter pelo menos 1 hora aula durante a semana, uma disciplina específica para trabalhar sobre a inteligência emocional. É o cuidado com a nossa vida, emocionalmente falando, e como nós interagimos não só com os conflitos que nós criamos, mas com os conflitos criados por outros e que nós temos que muitas vezes gerir. Nem sempre é algo tão simples. Então a disciplina da inteligência emocional, ela está contemplada nesse programa, o programa da Escola da Inteligência. Agora nós já vamos ir para o 8º ano. Além da inteligência emocional com a Escola da Inteligência, um programa muito similar é o Mestre dos Mestres, mas daí com um foco todo voltado mais para a parte espiritual. E é algo que nós estamos aí pleiteando, talvez a partir do ano que vem também, de termos na nossa escola. O antes e o depois do programa faz muito sentido, principalmente para aqueles que começaram lá com 4 anos de idade a ter esse contato com o programa. Eventualmente, um aluno que entrou, por exemplo, no ano passado ou esse ano, ele não tem toda essa caminhada, essa trajetória, mas os que desde cedo, do início do programa estão conosco, a vivência deles em relação ao ambiente escolar, familiar e social, ele torna-se muito diferente. Isso a gente consegue observar. Eu até ontem, falando com uma mãe sobre a dificuldade de um filho que dizia que não tinha autocontrole, eu falei, faça um exercício muito simples. Pega uma maçã ou qualquer fruta, coloca sobre a mesa e diga para ele, coma a fruta agora. O filho, naturalmente, na grande maioria, vai dizer, eu não quero comer. Por que você não quer? Não, porque eu não quero. Então você tem autocontrole. Então por que nós temos autocontrole para algumas coisas e para outras não? Vai muito dos nossos interesses. Eu tenho autocontrole para aquilo que eu não quero fazer e quero fazer. Tá, mas existem coisas que você precisa exercer o teu autocontrole para o bem comum do andamento da sociedade. Seja em âmbito dentro de sala de aula ou qualquer outro espaço. Então, coisas assim muito simples são trabalhadas com os alunos, também com os professores e funcionários, sempre que possível e oportuno, para melhorar o nosso ambiente, as nossas relações humanas, né? Nos últimos dias, em especial, diria 2 ou 3 semanas, em razão das dificuldades ocorridas em algumas escolas pelo Brasil afora, a gente tem observado como que nós estamos doente emocionalmente falando, nós não conseguimos processar alguns assuntos da forma como deveríamos fazê-lo. Falta muitas vezes ter um olhar para dentro de si mesmo, né? De parar um pouquinho e colocar em prática algumas das estratégias que também o programa oferece, né? Existem inúmeras, né? Poderia dividir elas contigo, mas não temos tempo. Posso citar uma bem simples aqui. Quando você, por vezes, encontra-se aí angustiado, aflito com essa correria da vida como um todo. De repente a gente olha para a Escritura, lá num sermão conhecido como da montanha, Jesus fala que nós deveríamos olhar para os pássaros, olhar para as ervas, as plantas, etc., para as flores. E a gente tem um aprendizado ali, né, que Deus ele vai oportunizar a nossa vida, tudo que for essencial à nossa vida. Agora, falando psicologicamente, né, a gente pode pensar o seguinte, é uma estratégia inteligente, tirar o nosso foco da atenção, daquela angústia, aflição, para observar um pouquinho a natureza. Isso se chama dentro do programa da Escola da Inteligência como uma estratégia de contemplar o belo. A natureza é algo extraordinário e ela não depende de mim para ela continuar acontecendo no dia a dia. E eu consigo relaxar um pouquinho o meu espírito, que às vezes está desequilibrado, quando eu me dou conta disso, que as coisas funcionam por si e eu não tenho controle de tudo na minha vida. Então que em alguns momentos eu tenho que aceitar isso também e eu vou procurar ajuda. Esse é apenas um pequeno exemplo de coisas que são passadas então para as crianças desde cedo, no intuito de que elas tenham, quando adultas, estratégias de como lidar melhor com os seus conflitos e gerenciar conflitos de outras pessoas que acabam trazendo para elas. Basicamente é isso, Kelly. Mas olha, Cleodimar, eu fico pensando, antigamente na escola eram as disciplinas, né? Então, sim, hoje é muito além, vai muito além, até porque o nosso mundo está muito diferente. E eu penso o seguinte também, não adianta a criança, adolescente, enfim, o jovem, saber todas as disciplinas certinhas e não ter inteligência emocional. Sim. Não saber lidar, porque quantas crianças até estão com depressão, a pandemia veio para dar uma desestruturada total também, né? Isso é muito importante a gente falar. Olha, antes de entrar aqui também para falar contigo, falava um pouquinho brevemente com o Dário e com a Cris
sobre a perspectiva nossa em relação às coisas que acontecem conosco no dia a dia. Depende muito da forma como nós olhamos, a gente pode tomar como referência só coisas negativas ou positivas. E na verdade não é assim. Vai muito da forma como nós encaramos. E as pessoas, de uma forma geral, elas sempre focam mais no aspecto negativo da vida. Não conseguem tirar um proveito positivo, mesmo de situações difíceis. E sempre há algo positivo a aprender, de tudo na vida. Eu me recordo, enquanto eu era criança, adolescente, dos desenhos, né? Qual era a moral da história? Sempre tinha aquela... O que nós aprendemos com isso, né? Mesmo com as situações complicadas, complexas da vida. Então, essa perspectiva do olhar sobre as circunstâncias que envolvem a nossa vida, ela é extremamente importante que seja positiva, para construir um eu melhor. E uma das estratégias aqui fundamentais dentro desse programa é justamente você se sentir e reconhecer como o protagonista da tua própria vida, né? Não deixar-se simplesmente levar pelos outros, mas ter realmente discernimento sobre quem é você, qual o teu papel nesse mundo, dentro da sociedade local onde você está interagindo. Então não aquela ideia do coadjuvante, né? Alguém que está ali passivamente. Não, você é um protagonista, você interage, você coloca a tua opinião com respeito, mas você sabe se portar, fazer-se reconhecer como alguém de valor, não só por uma questão de grau intelectual, mas por simplesmente ser um ser humano. Da perspectiva bíblica cristã, todos nós somos filhos de Deus, do mesmo Criador, então temos que nos respeitar, cada qual com suas qualidades, com suas virtudes, talentos, etc. Somos essenciais uns aos outros nessa edificação de uma sociedade cada vez mais madura emocionalmente. Um dia um professor me perguntou, um amigo muito próximo, se eu achava que o ser humano tinha evoluído, né? E eu coloquei para ele meu ponto de vista. Há um grande avanço em termos de tecnologia, mas emocionalmente eu creio que penso que o ser humano não evoluiu, mas ele regrediu em muitos aspectos, né? Cada vez mais nós estamos distantes uns dos outros. A ideia básica de que nós não somos uma ilha, dependemos da relação humana para conduzir a nossa vida de uma forma melhor e satisfatória dentro do ambiente conjugal, familiar e social, em qualquer ambiente que a gente esteja, é fundamental a relação humana. E hoje nós estamos cada vez mais nos fechando, isolando, cada um por si, aquela história toda, né? Mas na prática não é assim. Nós nos realizamos quando nós vivemos também pelo outro. Dentro do próprio relacionamento conjugal, quando eu vou me realizar? Quando eu trabalhar o tempo todo para fazer a pessoa, o meu cônjuge, ser a pessoa mais feliz do mundo, automaticamente eu estarei feliz e não que o outro me faça feliz. Isso vale para o ambiente do trabalho também. Às vezes eu quero que todas as minhas necessidades sejam sanadas e resolvidas, mas não é por ali que começa. Começa pelo meu primeiro passo, a minha atitude de tornar aquele ambiente mais agradável. Seja a cordialidade, o respeito, ainda que eu esteja desequilibrado emocionalmente por problemas que ocorram, eu sou o autor da minha vida e eu trago à minha mente os pensamentos que eu quero desenvolver. Então eu tenho controle sobre eles. Essa ideia do autocontrole. Exerça, é disciplina, é treino. Todo dia você precisa praticar isso. Ninguém vai trazer uma fórmula pronta para você. É realmente todos os dias um pouquinho. Quando tu esteve conosco alguns dias atrás na escola e falávamos lá com outras pessoas, eu citei um exemplo de Jesus. Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer isso, trazer ele aqui também. Quando de repente ele foi buscado por algumas pessoas e trouxeram ele lá uma mulher que tinha sido pega em adultério. Eles estavam com as pedras nas mãos e a lei, ela dizia claro, né, que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Então eles queriam, na verdade, achar uma prova contra Jesus no intuito de condená-lo. Mas ele sabiamente teve uma atitude que às vezes passa despercebido. Diante do conflito que estava aqui, né, todos com as pedras em mãos, acalorados e pedindo, e aí, temos que matar a mulher, ela foi pega em adultério. Jesus, ele se abaixa, né? Muitas vezes a gente tem a atitude inversa de querer bater de frente, subir mais no tamanco, não é assim, não sei o que. Jesus, ele se abaixa, ele traz as pessoas para o nível dele. E é muitas vezes o que nos falta quando nós estamos em situações de conflito. A gente entra para a briga, compra a briga muitas vezes, não é a postura. Jesus nos ensinou claramente, você adota, não é uma atitude defensiva, mas é uma atitude de sabedoria. É trazer as pessoas para um nível do equilíbrio emocional. Pera lá. Vamos pensar uma coisa, então. A lei diz isso, ok. Mas, pessoal, então vamos fazer assim. Quem não tem erro nenhum começa, você percebe? Ele traz para uma harmonia, uma sintonia completamente diferente. E na sociedade, eu penso assim que nós, que detemos teoricamente esse conhecimento, essas informações que nossos pais casualmente não tiveram, né, por vários motivos, hoje nós temos essa informação,
temos o dever de replicar isso. E é claro que é um trabalho de formiguinha, né? Pouco a pouco a gente consegue transformar o nosso meio, mas é um grande desafio. Não é tão simples assim. Até porque a gente não precisa vender o peixe, entre aspas, só para as crianças, mas para as famílias. Elas precisam entender, fazer sentido esse programa na vida delas. Uma boa parte das famílias que nós temos contato, a maior parte entende. Algumas, como em qualquer contexto de vida em sociedade, talvez não entendam como ele deveria ser compreendido, né? Mas o programa faz sentido não só para a escola, para a sociedade como um todo. Com certeza. E quem nunca errou que atire a primeira pedra. Isso né? aí. Na parábola, que eu acho extremamente interessante e que pode ser, com certeza, trazida aos nossos dias. Veja só, Kelly, desculpa interromper, eu sei que está quase acabando. Quando Jesus se sentia acuado, ele se retirava daquele ambiente, né? Exatamente. Ele havia curado uma pessoa e todo mundo queria ir lá, né? Queria ouvir ele. De repente tinha alguma situação para ele resolver. Ele buscava também se refugiar, ter o momento dele. Quantas vezes a gente busca o nosso momento para reorganizar as ideias? A vaca sempre rumina o alimento, a ideia de ruminar o assunto. Não simplesmente alguém lhe falar alguma coisa e devolver na mesma altura. Pare, pensa um pouquinho, se retira, dá um tempo para aquilo, né? Realmente maturar na tua vida e você colocar para a pessoa com quem você tem que interagir uma palavra mais apropriada, mais inteligente, que realmente construa algo e não destrua algo. Exatamente, né? Em todos os âmbitos da vida, né? Todos os âmbitos da vida. Na sociedade como um todo. Mas eu vejo assim, Cleudimar, também a questão da pandemia ensinou exatamente o contrário de como a gente tem que agir, né? Por exemplo, a união, né? Isso ficou muito ainda, por mais que agora a gente já pode se reunir e tal, mas assim, eu vejo nas crianças, né? Não podiam ir para a escola. Aí, a minha filha mesmo, ela tem dificuldade, agora começou a melhorar a questão assim de dar abraço, porque ela não era para dar abraço. Então você ensina, ó filha, né, vamos ser queridos e tal, abraçar, não podia. Então assim, eu vejo que é necessário demais um trabalho quanto a isso também nas crianças, em todas as pessoas, né? Com porque certeza. Assim, tem que abraçar. Sim. É bom. Agora, né? O isolacionismo, vamos dar nome a isso aí? Esse é o maior problema. Com certeza. A pandemia é uma desculpa muitas vezes, porque ela potencializou em grande medida o uso dessas ferramentas que eram essenciais para a nossa dinâmica de vida naquele momento histórico, que faz pouco tempo, né? Mas tecnologia. Não é o celular específico, a tecnologia. Nós não sabemos como utilizá-la ainda de uma forma saudável. Prudente. Nós estamos aprendendo. Como que nós chamamos o nosso continente? Não é o novo mundo? É um mundo que ainda está em construção. O velho mundo, a Europa, né, já é uma realidade completamente diferente. Nós ainda somos, coloquemos assim, muito imaturos em muitos aspectos da nossa relação como identidade sul-americana, etc, etc. Nós ainda estamos, no meu ponto de vista, em processo de aprendizado sobre como lidar com a tecnologia. Ela é necessária hoje, indiscutível, mas até em que momento da minha vida, no dia a dia, eu devo fazer o uso dela. Entende? Então essa é uma questão que nós não temos ainda maturidade do meu ponto de vista. Temos muito que caminhar nesse sentido. Então sim, pandemia foi assim algo que alavancou tudo isso. Mas a maior dificuldade nossa é a tecnologia que tem nos afastado mais uns dos outros. Exatamente. Esses dias eu assisti um palestrante falando que, né, ele foi percebendo, assim, num estudo que ele fez, que as pessoas estavam mais próximas de pessoas que moravam em outros países do que da própria casa. Distante da esposa, dos filhos, etc., do marido. E faz todo sentido, né? Faz. Porque hoje você está aqui, faz uma chamada de vídeo lá e o contato pessoal, tão importante. O toque é extremamente importante para o nosso desenvolvimento humano. O sentir, reconhecer um outro ser humano tal como você, diferente, assim, fisicamente, mas emocionalmente, muitas vezes ele traz a mesma estrutura, ele precisa de atenção, de acolhimento, e essa atenção e acolhimento às vezes não se dá pela tecnologia, ela se dá pelo olho no olho, sentir-se, reconhecer como alguém presente. São coisas simples, práticas da vida e que ajudam muito nós nos sentirmos melhor. E com certeza vocês já estão vendo vários alunos, né, sendo diferentes, esses principalmente que já vêm caminhando há anos, né? E para finalizar, né, dizer assim que tem jeito, né? Todo Claro mundo que tem que se esforçar. O mundo, a sociedade não está perdida, por mais que eu também acredito muito naquilo que Jesus ele conclui. Ele diz assim, quando vocês acharem, né, que é o fim dos tempos, e às vezes a gente acha, né, não pode ter coisa pior vindo por aí, sempre tem. Ele diz, é apenas o começo. Então nós teremos outras dificuldades, mas é possível o homem melhorar, evoluir? É óbvio que é.
Basta que cada um se assuma como protagonista da sua própria vida, como um agente importante de transformação na sociedade. Não espere só que o outro faça por si, por ele. Tenha essa atitude. Ah, tá suja a frente da minha casa, coisa simples, perceba só isso. Ah, a pessoa que faz a limpeza do município vai limpar a frente da minha casa. Por que eu não posso fazer? Percebe? São coisas que a gente nem se dá conta. Por que você respira? Você respira porque isso é uma dádiva da vida, Amém. é um milagre da vida. Então, tantas outras coisas que a gente nem percebe, que são importantes, a gente ter iniciativa para construir um ambiente social melhor. E com certeza é possível tornar o mundo um ambiente melhor, mas depende de cada um de nós assumir o seu papel e a sua responsabilidade nessa história. Amém. Isso mesmo, Cleodimar. Obrigada pela sua participação. O tempo é curto, poderíamos falar por horas, porque é um assunto extremamente interessante e importante, né? Que todas as pessoas devem pensar e até aproveitar a entrevista para fazer uma análise, né? De si mesmo, começar a pensar. Certeza. Uma mesa redonda, consigo mesmo, né? Como estou? Como que está a minha inteligência emocional? Eu estou agindo de forma realmente inteligente em todas as situações? E por que não, né? Então, que sirva também esse momento, né? Mas obrigado pela participação. Satisfação, obrigado a vocês. Obrigada e um abraço a você que nos assistiu. Deus abençoe e até o próximo programa Paz.